Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Segundo a reportagem de Bruno Loreto, do Netflu, no dia 29/6, ontem, né, no caso, Fluminense aceita a proposta de 50 milhões, encaminha 50 milhões de reais, né, encaminha venda do meio-campista. Bernal, Facundo Bernal. Então, 50 milhões de euros, cerca de 8,5 milhões de 50 milhões de reais, cerca de 8,5 milhões de euros, né? Aí, aqui no Netflu, o Bruno Loreto está falando. Os bastidores do mercado da bola do Fluminense estão agitados com a chegada de mais uma janela de transferências. Nos próximos dias, uma venda milionária ao futebol europeu pode ser confirmada oficialmente. Segundo informações publicadas nesta segunda-feira, dia 29, pelo jornalista Samuel Silva, do ABC Sevilha, o Fluminense chegou a um acordo com o Real Betis, da Espanha, para vender o volante uruguaio Facundo Bernal. Por quanto o Fluminense vai vender o Bernal? O negócio gira na casa dos 8,5 milhões de euros, cerca de 50,33 milhões na conversão atual de reais, né? Nas tratativas, a diretoria tricolor conseguiu manter uma porcentagem de mais-valia, de olho em uma possível transferência do jogador no futuro. O que é a mais-valia? Mais-valia por exemplo, o Fluminense está vendendo por 8,5 milhões de euros. Se o Betis depois vender por 10 milhões de euros, essa diferença entre 8,5 para 10, o Fluminense tem uma porcentagem em cima dessa diferença, do lucro que o Betis obtiver na venda do Facundo Bernal, né? Então isso significa mais-valia. Agora o Betis precisa chegar a um acordo com o Bernal para fechar o negócio de uma vez por todas. O clube espanhol ofereceu um longo contrato ao uruguaio, com duração entre 4 e 5 anos. As duas partes vêm discutindo os salários, além de bônus de rendimento. O volante é visto como a primeira opção, a primeira peça do Betis em sua reformulação do setor do meio-campo, né? Já que perdeu 2 jogadores. Então, em relação ao Facundo Bernal, é isso que acontece, né? Tá praticamente vendido, né? Não acredito que o Facundo Bernal, o empresário dele, tá já desde o ano passado querendo vender para o Betis. Agora que o Fluminense aceitou a proposta, ele não vai acertar os valores salariais. Lógico que vai. Agora, resta saber duas coisas. Primeiro, se o Fluminense conseguiu um percentual maior, né, diminuindo o percentual do Defensor do Uruguai, que é o time que vendeu o jogador para o Fluminense, é o time que detém 40% da venda do passe do Bernal, né? E o Fluminense tem 60%, só que desse 60%, 10% vai para o empresário do Bernal, né? Então o Fluminense, na realidade, tem 50%. Então o Fluminense, eu acho que deve ter conseguido aumentar o percentual dele pela venda do Bernal, assim diminuindo o percentual que o Defensor do Uruguai tinha direito a receber. Digamos que
conseguiu baixar para 20% o que o Defensor do Uruguai ia receber, ou 30%. Deve ganhar mais uns 10 ou 20% da venda do Bernal. E aí, no caso, o Defensor do Uruguai ganhou um bom dinheiro com a venda do Bernal. Aguardar, vamos ver como é que fica isso aí, né? Então, praticamente acertado. Daí resta saber, por uma entrevista que o Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, deu alguns dias atrás ao podcast, ao Setor Sul, que ele não, que o time do Fluminense, o elenco do Fluminense estava pronto. Era esses jogadores aí. A única coisa por fora que eles estavam tentando trazer o Nino, que eu acredito que não deva se concretizar. Ele só iria trazer alguém, repor jogador se tiver alguma saída. Como o Bernal está saindo, acredito que ele vai trazer um jogador para a posição, né, do Bernal. Porque o Bernal é aquele cincão, né, aquele cara que fica marcando ali na entrada da grande área e que é diferente do Martinelli, que o Martinelli é mais um jogador de sair jogando. Tem jogado ali, mas não é aquele da posição dele. Ele joga mais para frente. Ele, o Hércules, o Nonato, até o Lima, que deve voltar, né? Aí o Fluminense deve trazer alguém para repor ali. Vamos ver quem é que o Fluminense vai trazer e se realmente o presidente do Fluminense vai fazer o que ele disse que ia fazer. Se saísse alguém, que ele ia trazer outro para a posição. Primeiro vamos aguardar a concretização do negócio do Bernal, para depois ver se ele realmente vai trazer alguém para o lugar. Então hoje o Lima, né, que deve ser devolvido pelo América do México para o Fluminense, é um jogador, não sei se ele vai permanecer, porque o Zubeldia não estava usando o Lima antes dele ir para o América do México, tanto é que ele foi para o América do México. Então o Zubeldia não estava utilizando ele. Aí tem que ver se ele vai ficar para compor o elenco ou se ele vai ser emprestado mais uma vez. Isso aí é outra coisa que a gente vai ter que aguardar. Se o Fluminense vai receber algum dinheiro para ele ser devolvido, porque ele tinha um contrato em vigor, né? Eu não sei se, eu acho que era até o final do ano. Se esse contrato está sendo interrompido, o Fluminense está deixando de receber o dinheiro pelo empréstimo dele, né? Então, deve ter tido um acordo com o Fluminense, o América do México deve repor alguma grana aí pro Fluminense pela devolução do Lima. Isso é outra coisa que a gente tem que ver. Do Lima, do Nino, está em impasse, a gente não está sabendo nada, mas possivelmente 90% de chance dele não vir. Eu não acredito que ele venha. Ele falou tanto que queria voltar para o Brasil, agora dizem, eu não escutei dele, né? Mas Felipe Melo falou, o próprio presidente do Fluminense falou que a intenção dele de repente é permanecer agora na Europa. Quando estava quase fechado com o Palmeiras, ele não queria permanecer na Europa, agora está querendo permanecer na Europa. É complicado, a não sei que ele tenha recebido alguma proposta, né, e ainda não falou, mas se não é meio estranho, né? Por que ele viria para o Palmeiras e para o Fluminense não pode vir? Se é que não vem, a gente não pode afirmar também, né? Então a gente tem que aguardar também para ver se de repente vai ter mais alguma saída. Tem o caso olha, por exemplo, o Vitor Elzo está com problema de saúde. Está ficando um goleiro só na reserva. O Fluminense, desde o ano passado, eu falo que tinha que trazer um goleiro à altura do Fábio para ficar sendo reserva dele. Que o Vitor Elzo e o Pitaluga não tem condição de substituir o Fábio à altura. Então aí acontece alguma coisa com o Fábio. Digamos que esse problema de saúde que o Vitor Elzo está tendo
fosse com o Fábio, como é que ia fazer? Quem ia ser o goleiro titular? Entendeu? Então tem que ter um goleiro à altura no Fluminense para, se o Fábio sair, poder entrar. Porque aí você contrata, arma um timaço, contrata um monte de jogador, mas todas as posições tem que ter reserva à altura. O Fábio aí se contunde, ou leva o terceiro cartão amarelo na véspera de uma decisão, vai agarrar quem? O Vitor Eudes ou o Pitalu? Aí você de repente bota o ano inteiro no lixo porque não trouxe um zagueiro, não trouxe um goleiro à altura do Fábio. E, convenhamos, não tenho nada contra o Vitor Eudes nem contra o Pitalu, mas não tem condição de substituir o Fábio, né? Não chega nem perto. Então eu acho que o Fluminense teria que trazer um goleiro reserva à altura do Fábio. Tá? Aproveita que aconteceu isso, Deus me livre e guarde. Não estou falando isso porque eu queria o mal de ninguém, não, mas já que aconteceu isso com o Vitor Eudes, e ele não é só a questão da doença, ele está parado, né? Porque ele está se cuidando, tá internado, cuidando do problema de saúde. Então o que acontece? Quando ele voltar zerado, ele vai ter perdido um tempo sem treinar, vai ter que começar a treinar para repor o treinamento, não vai ter condições de substituir o Fábio se for necessário. Só depois de um tempo, igual aconteceu com o Ganso, né? Perde um tempo, tem que voltar a fazer os treinamentos para começar a ter ritmo de novo e ter preparo físico para voltar a agarrar, ainda mais a posição de goleiro. Aí teria que ser um goleiro, né, para a reserva do Fábio. Se sair o Freitas, até agora ninguém falou nada, mas tinha time interessado nele. Se sair o Freitas, o Ignacio, hoje eu lembrei, ontem eu tinha esquecido, Freitas, Ignacio e o Igor Rabelo, se sair os três, ou um dos três, se sair um, tem que trazer um. Um outro zagueiro. Se saírem dois, tem que trazer dois. Se saírem três, tem que trazer três goleiros, zagueiros, para repor ali. Então, um já veio, que é o Thiago Silva, né? Voltou. Aí, teoricamente, teria que vir mais dois, né? Teria que vir mais dois zagueiros, porque tem tem o Midian e tem o James, né? Então teria que trazer mais um ou dois pelo menos dois. Então seria um goleiro, pelo menos dois zagueiros, são três, um cincão com a saída do Bernal, tem que ser um cincão, quatro. Eu acho que teria que trazer um meia, eu não sei como é que está a situação do Ganso também, mas mesmo o Ganso ficando, não tem mais aquela condição física que tinha, né? Então teria que trazer um meia para revezar com o Lúcio Acosta e com o Ganso, são 5. E se sair Canóbio ou Serra, os dois, tem que trazer pelo menos um atacante de lado que seja aquele do X1, que saia driblando para frente, não só de correria, que o Canóbio e o Serra, eles são jogadores que correm, mas eles não são dribladores, então teria que trazer um atacante de beirada assim. Não saindo nem o Joe Kennedy, nem o Castilho, aí de centroavante tá tranquilo, porque até o Hulk pode fazer essa posição. Então a gente tem que aguardar para ver o que vai ser. Eu não sei, de repente eu pensar aí, como é que deve ser o time para os amistosos aí, com a saída do Bernal e tudo. Não saiu ninguém ali, vamos ver. Digamos que não tenha saído mais ninguém além do Bernal. Seria quem? Seria Fábio, Guga, Thiago Silva e deve ser o Freitas, né? Que o Zubeldia deve colocar o Freitas. Então, Freitas e no caso o Arana, 5. Ali, Martinelli,
Hércules Lute Acosta, Martinelli Hércules Lute Acosta, aí vem, ficaria, se o Canóbio não sair, Canóbio, Hulk e o João, não, Canóbio não, ficaria o, o Savarino, o Hulk e o John Kennedy. Seria esse time. Ou tiraria o John Kennedy e botaria também o Canóbio. Não, acho que deve ser isso mesmo. Hulk, Savarino, John Kennedy. Eu acho que seria esse time. Mas vamos aguardar. Vocês concordam comigo? Vocês pensam diferente? Qual o time que vocês acham que deveria jogar? Vamos aguardar para ver e ver se vai sair mais alguém, sair algum dos zagueiros, ou os 3 zagueiros que eu mencionei ainda agora, que é o Freitas, Ignacio, o Igor Rabelo, e quem é que vai chegar, se tem alguma chance do Nino realmente chegar. E em relação à SAF, eu acredito que nos próximos dias tem alguma novidade. Deve ser feito lá ao vivo pela FUTV, para passar lá pelo Conselho do Fluminense, para depois, sendo aprovado pelo Conselho, marcar uma data para ter votação dos sócios para aprovarem ou não a SAF. Acredito que está perto já. Então, vamos aguardar para ver. E vamos ver os amistosos aí. Eu vou fazer o possível para ir um dos 2 jogos. De preferência o que é final de semana, que é contra o Bahia. Vamos ver se dá para eu ir lá. Né? Fora isso, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu vendo açaí de meio-dia à meia-noite com minha esposa, né, aqui em casa, de segunda a segunda. Comecei a fazer como terapia o canal, né, Sênio Flor, com a ajuda da sobrinha da minha esposa, que eu não entendo nada de internet, ela me ajudou a fazer. Estou esperando até hoje ela vir aqui para me ajudar em outras coisas aqui. E aí eu não tenho ninguém que infiltrado lá do Fluminense para me passar as notícias. Aí, como eu já sigo há algum tempo alguns influencers aqui, YouTubers aí que fazem vídeos, né, reportagens sobre o Fluminense. Tem os que eu confio, o que eu faço? Eu vejo a notícia, aí dou aqui o nome, né, do repórter, do influencer que deu a notícia, o canal dele, falo a notícia aqui, né? Ou então, se não tiver notícia, for informação, só informação não, é comentário, eu faço o meu comentário, aí vocês que estão aí para julgar, né? Os que já estão inscritos e os que não estão inscritos, para julgar o que eu falei, se está correto, se está errado, e me falar se eu fui bem, se eu fui mal, né? O que eu tenho que melhorar ou não. Então, e eu comecei a fazer isso como uma terapia. Né? Eu pensei de não chegar nem a 50 inscritos, e hoje eu estou com 853 inscritos. Me empolguei, estou levando a sério, pretendo chegar aos 1.000 inscritos, se Deus quiser, no máximo até o final da Copa do Mundo. E se os 853 inscritos do canal conseguir para mim um inscrito pelo menos, eu dobro isso, aí eu chego, além de chegar aos 1.000 inscritos, eu ultrapasso e fico perto de chegar aos 2.000 inscritos. Então, eu agradeço a todos que estão inscritos, vários se tornaram meus amigos, e peço que todos que estão inscritos continuem dando like, compartilhando, dá um hype para melhorar a pontuação do canal, e peço aos seus amigos e amigas para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar, né? E quem assiste o canal, os vídeos do canal e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe, e peço às suas amigas e amigos também para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube
a expandir nosso canal para muito mais gente do Rio de Janeiro, do Brasil e quiçá no mundo, né? Agora, outra parte, se vocês puderem colaborar com a gente aqui fazendo Pix, eu tenho 2 Pix, todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é um e-mail, o segundo é um número menor para quem tem alguma dificuldade, como eu, para digitar, por ter mal de passo, ou até por achar mais fácil digitar o número menor e puder colaborar com o nosso canal. Por favor, dê qualquer valor, desde que não faça falta para nenhum de vocês. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix, como eu falei, sou do Banco PicPay e meu nome lá é Paulo Roberto, tá? Aí, se vocês puderem colaborar, eu agradeço desde já, desde que eu não faça falta a nenhum de vocês, qualquer valor. O, o Brasil hoje não precisava passar por tanta dificuldade, né? Mas vamos aguardar. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.